Cânticos, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em vossas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escarpados. Amém. Sobre os montes escabrosos, perdão. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante e suplicar o auxílio do Santo Espírito para a pregação. Ó Deus bendito e santo, como é agradável para nós ouvirmos declarações tão belas, tão doces, e é possível até sentirmos o aroma do amor do Teu Filho por nós, que exala da Tua palavra. Como é agradável, como é maravilhoso para nós, o Teu povo, a noiva do Teu Filho, ainda em processo de adorno, de preparação para o casamento. Ouvirmos palavras tão aconchegantes, que nos traz tanta confiança e conforto em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio, ó Deus, às noites escuras desta vida neste mundo. Como são doces aos nossos ouvidos e ao nosso coração ouvir o Senhor Jesus dizer que quer nos ouvir e que deseja ver o nosso rosto, pois para Ele somos agradável. Bendito seja então o Teu Filho desde agora e pelos séculos sem fim. Bendito seja o Teu Espírito que nos adorna espiritualmente dia após dia, preparando-nos para o casamento glorioso. Bendito és Tu, ó Deus Santo, Pai, que graciosamente nos fez para o Teu Filho, para um casamento espiritual e eterno,
para um relacionamento de delícias sem fim. Agora, Senhor, dá-nos Tua graça e fala ao nosso coração pela Tua palavra. Ensina-nos o Teu querer e que o Teu Espírito graciosamente aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que, como noiva do Senhor, saibamos nos adornar e nos preparar para aquele glorioso momento, o momento das bodas. Dá então a Tua graça a cada um de nós, também sei, ó Deus, com os nossos filhos, os filhos que Tu nos deste, que são Teus, que o Teu Espírito visite o coraçãozinho deles nesse momento e fale a eles pela Tua palavra para a salvação deles. Conforte-os, encoraje-os, também retire, ó Deus, todo tipo de empecilho. Seja com eles assim como tem sido conosco, os adultos. É em Cristo e por Cristo a que te pedimos. Amém. Amém. Quando nós temos um sonho, geralmente o nosso sonho concentra-se em coisas que são singulares. Quando nós pensamos numa pessoa, sempre nos vem à mente aquilo que é singular daquela pessoa, que é única dela. Quando nós temos um desejo, nós só conseguimos pensar naquilo que é único daquilo que desejamos. Já perceberam que isso acontece? Quando nós queremos tirar férias, nós sempre só olhamos para o que é único das férias. Quando queremos comer um bolo, olhamos o que é único do bolo. Quando queremos estar com uma pessoa, seja com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós sempre concentramos o nosso coração naquilo que é único daquela pessoa e daquele momento. Pois bem, é exatamente isso que o texto que acabamos de ler nos ensina. Ele nos mostra como nós devemos nos estimular pela ação do Espírito a desejar ter mais afeições por Cristo, focando naquilo que é único de Cristo. O texto que lemos, o poema do capítulo 2, ele se dirige exatamente para nos revelar a singularidade de Cristo e a singularidade da igreja e a singularidade do relacionamento que a igreja desfruta com o Senhor Jesus Cristo. No texto que lemos, nesses 17 versículos, nós encontramos, de forma geral, 3 grandes verdades. E então, eu vou abordar o texto olhando exatamente a sua divisão, não é? Como ela nos é apresentada. Em primeiro lugar, nós veremos a singularidade do noivo, nos versos 1 e 2. Depois, veremos a igreja sendo confortada por esse noivo nos versos de 3 até o verso de número 13. Então aqui mostra a singularidade do relacionamento entre a noiva e o noivo. Depois veremos a singularidade do cuidado do noivo com a noiva nos versos 14 e 15. E por fim, então, a declaração da noiva de que ela anseia pelo retorno do seu amado. Então nós veremos a singularidade do noivo, da noiva e do seu relacionamento com o noivo. Se pudéssemos resumir todo esse sermão em uma única frase, o resumo seria: a glória e a beleza singular de Cristo transmitem conforto e segurança à sua igreja. A igreja, por sua vez, o exalta e o deseja. Em primeiro lugar, nos versos de 1 e 2, nós vemos a singularidade do noivo. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. É muito comum, e alguns intérpretes querem atribuir eu sou a rosa de Saron, essa afirmação, para a noiva. Mas isso é um equívoco. Apesar da expressão transmitir feminilidade, mas o objetivo da expressão é demonstrar a singularidade do noivo. A rosa de Saron seria mais ou menos um lírio. É um lírio na região de Saron, que era uma planície que ficava ao norte de Israel. Essa rosa possuía um aspecto singular. Ela sempre foi usada na Escritura para transmitir beleza, glória e vida.
É tanto que esse lírio, inclusive, vai ser usado por Cristo em Mateus, capítulo de número 6, nós chegaremos lá. E ele também está presente no templo que Salomão construiu, transmitindo a beleza, a vida e a glória que havia no templo. Portanto, dizer que a rosa de Saron dirige-se à noiva não é a melhor interpretação. Mas a correta interpretação é esta, que o próprio Cristo chama a si mesmo de a rosa, o lírio dos vales. Uma expressão que aponta para a sua glória, para a sua beleza singular, para a sua vida. Mas ao mesmo tempo, quando ele diz eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron, ele também revela o quão próximo, o quão acessível ele é da sua amada. O profeta Isaías, na sua profecia, no capítulo 35, no verso de número 1 e 2, Isaías declara o seguinte acerca de Cristo como sendo o lírio, a rosa de Saron, revelando sua proximidade, sua acessibilidade à igreja do Senhor. Ele diz assim, Isaías 35, versos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. A glória de Deus revelada ao seu povo foi tipificada, ou tomada como exemplo por Isaías, e ele então usa o lírio, o narciso, que nascia então na região do Saron para expressar essa beleza, essa glória, essa vida, essa acessibilidade de Cristo ao seu povo, à sua noiva. Eu descobri recentemente que os teólogos de Westminster fizeram pequenas anotações sobre todos os livros da Bíblia. Em vários textos eles escreveram pequenas anotações, e uma delas é esta. Os teólogos de Westminster disseram: Cristo é doce e é lindo. Ele se veste de glória única, e por isso ele atribui a si mesmo: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é doce e é belo. E a igreja então recebe essa doçura e essa glória na pessoa do seu amado, para o exaltar, para o amar, para viver com ele e para ele. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, quando tratando sobre a ansiedade, o Senhor Jesus então disse o seguinte, Mateus 6, a partir do verso 28, ele diz assim: Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele estava referindo-se a si mesmo. Ele estava dizendo aos crentes: por que vocês se angustiam pelo que vocês querem vestir? Vocês precisam vestir-se de glória, e é da minha glória. Não são as roupas quem adornam de glória os corpos dos homens, mas é a presença gloriosa de Cristo. E por isso ele diz: nem Salomão, com todo o seu ouro e sabedoria, pôde se vestir de glória como aquela que o Pai decidiu vestir os lírios, fazendo uma referência a si mesmo. Cristo é então a rosa de Saron, o desejado, o amado, o que é doce e o que é belo. Ele é o lírio dos vales, único, cheio de vida, cheio de beleza, cheio de majestade. Note no verso de número 2 que depois de falar de si, Cristo fala da sua igreja.
E ele se alegra com a singularidade da sua igreja. E ele declara isso a ela porque ele a deseja. Como nós vimos em Efésios capítulo 2, capítulo 1, verso 23. Ele se alegra com a sua amada, ele deseja a sua amada. Então Cristo disse: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Essa é uma declaração do seu amor para com a igreja. É uma declaração na qual Cristo diz: não há nada mais preferível para mim em todo o universo, em toda a criação, senão a minha igreja. Ele prefere a sua igreja a todas as assembleias dos homens que possam existir sobre a face da terra. Notem como Cristo ama a sua igreja e como ele aprecia o ajuntamento solene dos crentes. Então ele disse: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O texto, a palavra donzelas poderia ser traduzida por filhas, implicando outros povos, outras reuniões de homens. Ele diz: eu prefiro a minha igreja acima de toda e qualquer assembleia ou ajuntamento dos homens, porque a minha igreja é como lírio que cresce acima dos espinhos. Ele ama o ajuntamento dos crentes, ele ama o culto que os crentes lhe prestam. Nada é mais digno, nada é mais agradável a Cristo do que quando os crentes se reúnem para louvá-lo, para tributar honra, para declarar a Ele que o amam, que o servem e que o querem. Cristo compara a sua igreja aos lírios. Essa é uma expressão muito importante, porque no verso 1 ele disse que os lírios tinham glória porque ele era os lírios. Então ele faz aqui agora um paralelo, dizendo o seguinte, que a glória dele também é dada para vestir a igreja. A sua glória é a vestuária dos santos. A sua glória cobre a nudez espiritual dos crentes. A igreja, como lírio, ela é cheia de beleza por causa de Cristo. A igreja, como lírio, ela é cheia de glória por causa do Cristo. A igreja, ela é como os lírios, ela é cheia de vida por causa de Cristo. E por isso ele diz: você é como lírios entre os espinhos. É a presença bendita de Cristo que embeleza os crentes, que adorna os crentes, que faz com que os crentes de fato sejam agradáveis ao Pai, ainda que eles possuam fraquezas, falhas e pecados. Por que Deus não nos lança para longe de si quando pecamos? Por que Deus não nos repulsa da sua presença quando falhamos? A resposta não é porque você vai mudar, a resposta não é porque você vai orar, a resposta não é nem porque você vai se arrepender. A resposta é por causa de Cristo que nos embeleza, é por causa de Cristo que nos veste com a sua vida, é por causa da glória de Cristo que nos veste, e é por esta glória que já está em nós que nós então nos arrependemos, que nós mudamos, que nós abandonamos o pecado, porque a sua glória nos cobre, a sua beleza nos veste, nos embeleza, a sua vida nos dá vida, e isso é o que nos faz lutar contra o nosso pecado. Isso é um negócio extremamente gracioso, né? Muito belo, é uma beleza indescritível narrada aqui. Cristo comparou a igreja, né? Ele trouxe a igreja para tão junto de si, que a mesma expressão que ele usou para si no verso 1, ele usa para ela no verso de número 2. Você é o lírio entre os espinhos. Isso é algo extremamente precioso que os crentes precisam ouvir
e nutrir suas almas com essa verdade. Eu quero fazer uma aplicação dessa verdade às nossas vidas. Eu vou tomar, por exemplo, um pastor puritano do século XVI, Matthew Henry, século XVII, quando ele disse assim: Cristo está encorajando os crentes a serem belos, a serem doces e a serem vivos nele, Cristo. Cristo está, então, encorajando os crentes a adornarem suas vidas, enquanto vivem neste mundo caído. Enquanto vivem neste mundo caído. Como os crentes farão isso? Ele responde: o povo de Deus é como lírio entre os espinhos, arranhados e muitas vezes rasgados, sombreados e obscurecidos muitas vezes pelos espinhos. Então, desejem Cristo quando isso acontecer. Desejem Cristo. Lembrem-se que vocês são desejados por Cristo. Vocês são como lírios entre os espinhos no mundo caído. Os crentes são expostos às dificuldades e problemas do mundo. Esses são os espinhos que nos ferem, que nos arranham e que nos rasgam. Qual é o nosso dever? Adornar as nossas vidas, porque nós somos lírios entre os espinhos. E como todo lírio, devemos esperar por Cristo, o nosso verdadeiro cultivador, pois nós estamos plantados entre espinhos. Cristo disse isso de outra forma, quando ele disse: vocês são como ovelhas entre os lobos. Então adornem-se de prudência, porque vocês são como ovelhas entre os lobos. Aqui o Senhor nos diz: vocês são lírios entre os espinhos. O mundo é uma terra de espinhos, nós somos os lírios. Arranhados, feridos, obscurecidos muitas vezes. Então, desejemos Cristo e esperemos por Cristo. Não se esqueçam de que vocês são desejados por Ele. E não é porque nós estamos entre os espinhos que nós somos menos desejados pelo nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Na nossa luta contra o pecado, devemos enxergar o pecado como os espinhos. E o que nos encoraja a mudar? E o que nos encoraja a vencer o mal que há em nós e fora de nós? Nós somos os lírios, embelezados por Cristo, cheios de vida por Cristo, vestidos de glória por Cristo. Nós somos os lírios, então devemos viver como tais, entre os espinhos. Mas, em segundo lugar, uma segunda aplicação desse texto a nós, é que Cristo está encorajando os crentes a preservarem a beleza do noivo que está sobre eles. Quando nós pecamos, nós damos mau testemunho, mas não do nosso nome apenas, mas do nosso noivo também. Então Cristo está encorajando a noiva a preservar a beleza para o noivo, porque nós já temos a beleza do noivo. Então embeleze o noivo, preservando a sua beleza. Nós estamos entre os espinhos. Nós vivemos entre os espinhos. Mas nós não podemos agir como espinhos, porque nós somos lírios. Nós somos lírios, é o que diz a Escritura. Nós não podemos viver como espinhos, porque nós não somos espinhos. Nós somos lírios, é o que diz a Escritura.
devemos manter a nossa pureza, devemos manter a nossa beleza, porque nós somos lírios entre os espinhos. Nós não podemos ser enfeiados pelos espinhos, mas devemos embelezar os espinhos, porque nós somos lírios. Nós não podemos ser transformados por eles. Esta verdade foi dita pelo próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, em Romanos capítulo de número 12, no verso 1, ele diz: o crente não tem uma mente que se amolda ao século em que vive, mas a sua mente é transformada por Cristo, dia após dia. Nós somos lírios, não somos espinhos. Cristo foi um lírio entre os espinhos. Ele não devolveu ou não retrucou injúria por injúria. A Escritura diz que ele foi calado para o matadouro. E no auge de sua dor e agonia, como um lírio que era, embelezou aquela cruz ao suplicar perdão e graça ao Pai pelos seus algozes. Nós somos lírios, é o que diz a Escritura. E como lírios, nós não imitamos os espinhos. Nós preservamos o caráter do nosso noivo, que nos embeleza, que nos enche de vida e de glória. Nós somos lírios, não espinhos. Então nós não podemos nos amoldar a este mundo para vivermos como espinhos, mas devemos perseverar na fé, sendo transformados dia após dia na pessoa e glória de Cristo, porque nós somos lírios. É o que ensina as Escrituras. Um lírio embeleza um deserto cheio de espinhos. Apenas uma única flor é capaz de adocicar e de mudar o aroma de uma grande paisagem. Então não se esqueça disso. Seremos picados, seremos arranhados, mas nós somos lírios entre os espinhos. E haverá um dia, conforme Ezequiel, capítulo 28, verso de número 24, haverá um dia em que não haverá mais nenhum espinho para nos picar, porque todo este mal será completamente destruído. E então, naquele dia, como lírio de Cristo, nós iremos reluzir beleza, vida e glória plenamente para Ele, pelos séculos sem fim. Pelos séculos sem fim. Mas, em segundo lugar, depois do Senhor anunciar a sua singularidade, e depois de derramar, espraiar a sua beleza sobre a sua igreja, note como a igreja vive como lírio entre os espinhos. Versos de 13 a 14, ela declara que encontra conforto e segurança no seu amado. Olha o que diz a Escritura: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Os versos de 3 a 13, em especial os versos de 3 a 6, ele nos remete ao Salmo de número 1, verso de número 3. Tudo indica, não é, que o Espírito Santo, por boca de Salomão, está conduzindo a igreja a olhar o Salmo de número 3, o Salmo de número 1, no verso de número 3, quando, ao falar do homem que é bem-aventurado, então, no verso de número 3, diz que ele é uma árvore, plantado junto à corrente de águas.
Ele dá o seu fruto no tempo desejado e as suas folhas não murcham. Então, ele é uma árvore frondosa, que produz sombra, que produz alimento, ou seja, frutos, e que não há nenhum tempo ruim ou mal para esse justo. Então, esse justo do Salmo de número 1 é a pessoa de Cristo, e a igreja olha para ele e ela o vê como de fato ele é, essa árvore gloriosa e bondosa e frondosa. E por isso a igreja declara que ela deseja estar abrigada debaixo da sua sombra e ser alimentada pelos frutos que ele produz. Então, observe que a igreja olha para Cristo, ela vê a sua singularidade e ela declara isso a Ele, e ao mesmo tempo ela mostra que aquela verdade lhe traz grande benefício espiritual. Então ela diz: você é como uma macieira entre as árvores do bosque. De fato, tanto no Antigo Testamento quanto no mundo moderno também, duas árvores frutíferas são sempre usadas para expressar beleza e vida, não é? A macieira e a videira são árvores que sempre são usadas para expressar isso. A videira não é tão bela de se ver, mas o contraste é exatamente a aparente feiura com a doçura da vida que está nos seus cachos. Então, ela sempre foi um sinal, um símbolo, né? De vida. E a macieira, no tempo da maçã, ela é uma árvore extremamente bela, que exala o seu aroma, e a sua beleza pode ser vista de longa distância. Então, notem que a igreja declara a singularidade de Cristo. Ele é como uma macieira entre as árvores silvestres, ou ele é como uma macieira num pomar. Ele é singular, é agradável de se ver, ele é cheiroso e o seu fruto gera vida. Ele é como a macieira. Então a igreja encontra conforto, ela encontra alegria, ela encontra segurança na preeminência de Cristo, como sendo de fato o lírio, não é? A rosa de Saron, o único que é verdadeiro marido para ela sobre a face da terra. Note que a igreja diz que ele é o seu amado e o melhor entre os jovens, entre os filhos. Então, essa é uma declaração que poderia ser equiparada, né, ou poderia estar debaixo, por exemplo, do Salmo de número 1, do primeiro mandamento: não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus. Então, essa é uma declaração do Senhor como sendo o único Deus vivo e verdadeiro. Mas observe também, no verso de número 4 e 5, que a singularidade de Cristo não é algo que está apenas no intelecto da igreja, mas também está no seu coração. Ela diz que ela quer ser levada à sala do banquete, à sala do vinho, à sala das festas, à sala da alegria. Ela também quer ser coberta com o seu estandarte, a bandeira do Evangelho, não é? Ela quer ser sustentada com passas, com maçãs, frutas, que tanto eram usadas para a manutenção da vida, como para refrescar os sedentos. A maçã, com a sua suculência, transmitia refrescância, revigorava as forças de um faminto e um sedente. Mas olha o que ela diz no final do verso 5. Ela diz: eu desfaleço de amor. Isso é uma oração muito, mas muito apaixonada e bela. Porque o que a igreja está dizendo ao Senhor é: eu não tenho forças para expressar o meu amor pelo Senhor. Em outras palavras, o que ela pede é conforto, e isso ela obtém do Senhor. No seu relacionamento com Cristo, nas suas lutas, nos seus ferimentos que os espinhos lhe provocam, a igreja olha para a macieira entre toda aquela vastidão de outras árvores, e ela é Cristo, e ela deseja estar debaixo da sua sombra.
ela deseja comer dos seus frutos, os frutos da graça. Mas ela também revela a sua dependência e a sua fraqueza. Então ela diz: mas eu desfaleço, eu não tenho forças para revelar o meu amor ou para viver todo esse amor. Essa é uma súplica que ela faz. É uma súplica. Ela roga graça e auxílio da parte do seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Notem que nessa oração a igreja mescla a sua súplica, mas ao mesmo tempo ela também mescla o seu desejo de receber e de encontrar esse conforto que só pode ser alcançado em Cristo. E então ela diz: à sua sombra eu me assento, não é? E tenho a sua mão por baixo da minha cabeça e com a outra, à direita, me sinto abraçada. Eu ouço a voz do meu amado galgando os montes, ou seja, não há nenhum empecilho entre ele e eu. Ele vem pulando sobre os outeiros. Ele é como um gamo ou o filho da gazela, um animal que salta coisas intransponíveis. Não há nada que fique entre eu e o meu amado. E ele está tão perto de mim, e essa é uma expressão muito interessante aqui no verso de número 9, que ela diz assim: ele está bem ali do lado. Bem ali, lógico, é uma expressão nossa, né? Mas ele está bem aqui, não é? Do outro lado da parede. E ele me espreita, ele me vê pela janela e pelas grades. Percebe como ela faz um contraste entre o estar longe, saltando montes, pulando montanhas, vales, com a sua proximidade. Ele está aqui e ele me assiste. Ele está tão perto que ele me assiste, ele me vê por entre a janela e pelas frestas da parede. A igreja encontra conforto e segurança em Cristo, porque ela está de fato abrigada debaixo da sua sombra, que não murcha, suas folhas não caem. Ela é constantemente, ela é diariamente socorrida e amparada pelo seu noivo. E os frutos que Cristo nos dá para alimentar as nossas almas e os nossos corpos são incomparáveis. Não há palavras para descrever os frutos que Ele tem nos dado para nos alimentar. Com a sua sombra, Cristo nos protege do calor da ira de Deus. Com a sua sombra, Ele nos protege da maldição da lei ardente, da qual estamos livres. Com a sua sombra, Ele nos protege dos dardos inflamados do maligno, conforme Isaías 25, verso 4. É por isso que os crentes desejam estar à sombra de Cristo, sentados debaixo dessa sombra, experimentando refrigério, paz e tranquilidade. Foi exatamente esta verdade que o salmista disse no Salmo 91, verso 1, quando ele diz: à sombra do Onipotente, os crentes encontram refrigério quando eles estão debaixo da sombra do Onipotente. São abrigados, são protegidos, são guardados, recebem o conforto e o refrigério para as suas vidas. À sombra do Onipotente, a noiva diz aqui: debaixo da tua sombra eu me assento e desejo ardentemente receber dos frutos doces que tu me dás. Os crentes encontram conforto e segurança na comunhão com Cristo, na vida com Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é, de fato, um poderoso encorajamento para nós, lírios frágeis,
que vivemos entre os espinhos neste mundo. Mas notem que a noiva, ela come, ela desfruta de frutos gloriosos. E é muito interessante porque o Salmo 45, que é um salmo que trata sobre o casamento entre Cristo e a igreja, o Salmo 45, no verso de número 4, também fala, no verso 2, perdão, também fala sobre isso. Olha o que diz: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Nos teus lábios se extravasou a graça. Agora ela diz que ela quer receber dos frutos que são doces ao seu paladar, os frutos que emanam dos lábios de Cristo, cheios de graça, cheios de graça. Esses frutos, meus irmãos, são aquilo que a Escritura nos ensina em outros textos, como perdão de pecados, paz de consciência por saber que um pecado já foi perdoado e que não temos mais inimizade contra o Senhor, segurança do amor de Deus por nós, ainda que nós sejamos crentes fracos e falhos neste mundo, segurança do amor do Senhor. Esses frutos são, como Paulo disse, a alegria do Espírito, a alegria no Espírito Santo, conforme Romanos. Esperança de vida eterna. Por que temos essa esperança? Porque ela nos foi dada por Cristo. São frutos que saem dos seus lábios extravasou graça, frutos doces de vida para a sua igreja. Esses frutos são experimentados por cada um de nós ao longo da nossa vida cristã neste mundo. Mas é verdade também que esses frutos são provados por aqueles crentes que têm se exercitado espiritualmente. Crentes que não fazem como a noiva, que não desejam estar debaixo da sombra, crentes que não cultivam alimentar-se do fruto que exala, que sai da boca de Cristo. Esses crentes provam pouco desses frutos. Infelizmente estão passando dificuldades, fome espiritual, mas não por causa do noivo, mas por suas próprias escolhas. Muitas vezes preguiça, negligência. Às vezes estão olhando frutos de outras árvores, que não são frutos agradáveis e cheios de graça. Nos versos 6 em diante, a igreja declara ainda mais as suas afeições. Ela está doente de amor por Cristo. É interessante porque nós cremos que Davi foi quem escreveu o Salmo 119. E essa mesma expressão que ora está nos lábios de Salomão, também esteve nos lábios de seu pai, o rei Davi. O Salmo 119, os versos 20 e 81, olha o que Davi diz, verso de número 20 do Salmo 119, ele diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A alma dele estava consumida, ele estava dizendo: eu estou sem forças, porque eu desejo incessantemente os teus juízos. Eu desfaleço de amor, foi o que ele disse em outras palavras. No verso 81, ele diz assim: desfalece-se a minha alma, desfalece-me, perdão, a minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O que Davi estava dizendo no Salmo 119 foi o mesmo que o seu filho disse, por instrução e revelação do Espírito Santo, em Cânticos, capítulo 2, ele disse: eu desfaleço de amor por Cristo. Isso é maravilhoso, uma declaração preciosíssima do quanto os crentes devem desejar e amar o Senhor. Sua bandeira é exatamente
o seu evangelho, o seu espírito que nos atrai para conhecê-lo e para amá-lo. A esperança dos crentes está no seu Senhor, assim como a esperança de um soldado se encontra no seu agrupamento, que é coberto com um estandarte, com uma bandeira. Assim os crentes. Os braços de Cristo cobrem os crentes, é o que é dito então no verso 6. No Salmo 63, 8, há uma referência sobre isso. São braços que nos curam dos arranhões e das feridas que os espinhos nos causam. No verso 7, eu preciso fazer uma explicação rápida. Esse verso é usado muitas vezes para aconselhar as moças que não podem casar, para não despertarem paixões. Pode ser uma aplicação, mas o texto não trata disso. No verso 7, o texto está tratando exatamente sobre uma exortação para que os crentes não entristeçam o seu amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Não entristeçam, não perturbem o seu amado. Porque o texto está falando de comunhão, de como a igreja está em comunhão com Cristo. A sua sombra, ela come, ela se alegra, ela desfalece de amor, pedindo socorro. Então o verso 7, que é exatamente, inclusive, um coro, ele estará em outros capítulos, ele não trata sobre não despertar o amor na juventude. Não tem nada a ver com isso. Mas é uma orientação aos crentes dizendo, como crentes, como aqueles que têm comunhão com Cristo, então sejam vigilantes, não entristeçam o seu Senhor. Não perturbem o seu Senhor. Essa verdade foi dita em Efésios capítulo 4, verso 30, quando Paulo disse, não entristeçam o Espírito. Ora, como um crente entristece o Espírito? É muito simples. É só não ouvi-lo, é só ir contra ele. Isso entristece o Espírito. Por quê? Porque o Espírito está em comunhão com os crentes. Então é uma ofensa contra ele. Aqui é dito a mesma coisa. Notem que é usado a expressão gazelas e cervas do campo, animais belos e de vigor intenso, mas que são facilmente afugentados. Então o que ele está dizendo é isso, não construa uma comunhão com Cristo que seja uma comunhão frágil. Não construa uma comunhão com Cristo que seja facilmente afugentada pelo primeiro arranhar dos espinhos. Não entristeça o seu amado, mas seja vigilante no seu amor para com ele. Ouça a voz do meu amado. Ela deseja o seu amado. Ela quer o seu amado. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação pertinente às nossas vidas. O texto está tratando de experiências da vida cristã. Os crentes experimentam experiências na sua vida com Cristo. Experiências de alegria, experiências de prazer, quando eles desfrutam de comunhão com Cristo. Essas experiências precisam ser separadas daquelas que são particulares a alguns crentes. Aqui o texto está tratando de experiências que são comuns para todos os que amam o Senhor. Mas certamente o Senhor pode dar alguma outra experiência em particular a algum crente que Ele não deu a outro. Mas o texto está falando que os crentes devem cultivar, desejar, eles devem se esforçar por experimentar estas coisas, por estar debaixo da sombra de Cristo, por alimentarem-se dos frutos de Cristo. Eles devem de fato dizer e eles devem sentir suas forças faltando quando eles querem demonstrar mais amor por Cristo, porque ainda não são completamente perfeitos. Não são perfeitos, né? Não são completos. Então eles precisam aprender a desfalecer por Cristo.
Jonathan Edwards tinha inclusive um livro que são as suas anotações acerca dos seus propósitos. É daquela forma que o crente deve fazer. Ele deve, todos os dias, ele deve esboçar um propósito de estar com o Senhor, de amar o Senhor, de viver com o Senhor. Ainda que ele não consiga, ele deve aprender a desfalecer por Cristo. Os crentes devem labutar com a graça que já lhes foi dada, para estarem ainda mais abrigados, confortados, refrigerados, à sombra do seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essas são as experiências da fé. Ele está falando das experiências da comunhão que os crentes usufruem com o Senhor Jesus. Joel Bick, comentando esse texto, ele fala dessas experiências, ele diz que essas experiências é o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, conforme Efésios 3,19. Os crentes precisam aprender a usufruir, a se deliciar, a provar, a comer do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Por que você vai aos céus, se você não tem nenhum mérito, não tem justiça e não é bom? É porque Cristo te ama. E esse amor, ele é incompreensível para nós. Os crentes precisam aprender a se deliciar nesse amor. É exatamente quando nós aprendemos a comer desse fruto, a nos deleitar nessa experiência do amor de Cristo que excede todo entendimento, que na hora do combate contra o nosso pecado, o desejo carnal, ele é combatido poderosamente pela alegria que a alma já desfruta de ser amada por Cristo, de ter Cristo. Por que, disse Paulo no capítulo 4, verso 29, por que o mentiroso deixa de mentir? E então ele responde, porque ele se torna membro um do outro, ele é convertido, e ele fala, porque Cristo é verdade. Isso é um exemplo de como a experiência do amor de Cristo, que excede todo entendimento, como ela me fortalece na luta contra o meu pecado. Quando os prazeres transitórios deste mundo, quando as inclinações carnais do nosso coração se levantam como um tsunami, e só há uma única coisa que pode frear esse tsunami, é exatamente a experiência do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Os crentes no passado enfrentavam suas tentações dizendo exatamente, você não tem parte comigo, Satanás, ou pecado. Você não tem comunhão comigo. Mentira, idolatria, feitiçaria, adultério. Eles diziam como se estivesse falando a uma pessoa em particular. Você não tem parte comigo. E eu te repreendo em Cristo Jesus. Eles não queriam entristecer. Eles não queriam de forma alguma desprezar o seu Senhor. Então eles olhavam para Cristo e o seu amor. Um amor que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo também fala de uma outra experiência cristã que é dada aos crentes que desfrutam de comunhão com o Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. É uma paz que ninguém pode descrever. Ela não está nas circunstâncias, ela está na alma e é ministrada pelo Espírito. É como o Salmo 90 disse, podem ser 1000 caindo ao meu lado, mas o Senhor me mantém firme. É uma paz gloriosa. Não é a ausência de problemas, nós estamos entre os espinhos. Como um lírio pode ter paz entre os espinhos? Ele só pode ter essa paz quando ele está plantado debaixo da árvore do justo, que é Cristo.
É essa paz que toma conta do nosso coração e que nos faz enfrentar as lutas desse mundo, derramar lágrimas por conta do nosso pecado e dos outros, mas sem um desespero na nossa alma. Dores podem ser sentidas, mas jamais o desespero. Eles são confortados, os crentes são revigorados pelo Espírito em suas almas. O apóstolo Pedro, comentando também sobre essas experiências da vida cristã, sobre os frutos que emanam dos lábios que extravasam graça, que são os lábios de Cristo, Pedro fala de uma alegria que é indizível e cheia de glória. 1 de Pedro 1,8. Pedro diz que os crentes sofrem no mundo, mas os crentes são alegrados por Cristo, e os crentes desejam e eles veem Cristo pelos olhos da fé. E uma alegria se apodera deles, uma alegria que não tem palavras para descrever. São os frutos, são as experiências da vida cristã. Os corações dos crentes são animados pelo seu Redentor. Alegrados, nutridos, com alegria e glória, porque eles são lírios, abrigados pela sombra do justo, que produz frutos de graça. Você já teve essas experiências na vida cristã? Você cultiva essas experiências na vida cristã? Eu preciso lhe advertir, você está perdendo o seu tempo se você vier à igreja e não buscar essas experiências. Porque, como nós vimos em Provérbios, pela manhã, pela IBD, nós um dia tornaremos ao pó. E são essas as experiências que nutrem a alma daqueles que estão plantados à sombra de Cristo. Não há validade alguma estar neste mundo e estar numa igreja sem de fato estar debaixo da sombra do Senhor Jesus Cristo. E sem comer dos frutos agradáveis e adocicados e belos, frutos da graça que exaltam, que saem, né, que saem da sua boca. Que saem da sua boca. Não há por que estar numa igreja, não há por que ler, não há por que orar se você não está buscando experimentar dessas experiências, que são as experiências do Evangelho. Muitos crentes têm buscado experiências particulares, não há problema nisso, desde que elas sejam bíblicas. Mas a experiência que você deve buscar é essa. Experimentar mais desse amor indizível de Cristo, desta paz que excede todo entendimento, desta alegria que é cheia de glória, que é dada a todo aquele que cultiva, que tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa incrível, não vou concluir todo o capítulo, por causa do nosso horário, mas eu quero concluir apenas com os versos de 10 a 13. Olha que coisa incrível. A noiva experimenta todas estas coisas. E então no verso 10, não é? Ela já disse que ele está próximo dela, né? No verso de número 9, espreitando pela janela, né? Demonstrando a sua proximidade. O apóstolo Paulo até fala sobre isso em 1 Coríntios 13, não é? No verso de número 12, quando ele fala da presença de Cristo, não é? A qual ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também sou conhecido, mostrando essa presença de Cristo agora, mas que se tornará plena no mundo por vir. Mas quando a igreja olha todas essas coisas, olha o que ela diz no verso 10.
Então ela diz assim: o meu amado fala e diz. Então note que a palavra do amado está na boca da noiva. O Espírito coloca as palavras do noivo na boca da noiva. Isso aqui é a familiaridade dos crentes com a Escritura, o ler, o estudar da Escritura. Versos de 10 a 13, então, qual é a palavra que está na boca da noiva? Lembrem-se, ela está em comunhão com Cristo, mas ela é lírio entre os espinhos, ela está plantada debaixo da sombra de Cristo, mas há espinhos ao seu redor. Ela deseja e cultiva experiências com Cristo, mas ela está entre os espinhos, arranhada muitas vezes. Então a palavra do noivo é esta: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. A palavra do noivo está na boca da noiva. E olha que coisa incrível. O noivo convida e encoraja a noiva a experimentar de uma esperança gloriosa na sua obra de redenção. Observe que por duas vezes, no verso 10 e no verso 13, o noivo diz: levanta-te e vem, querida minha. Por que o noivo disse duas vezes: levanta-te e vem? Porque, infelizmente, os crentes são atrasados. A gente atrasa para o horário do culto, mas também se atrasa na vida espiritual. O Senhor Jesus contou certa feita uma parábola onde ele disse que os filhos dos ímpios são mais espertos do que os filhos dos crentes, mais atinados. Cristo está chamando a sua noiva, está exortando-a acerca da sua demora, do seu atraso em viver todas essas experiências e essas dádivas. Tem horas, e nessa minha andada, eu passei uns dias fora aí, visitei alguns irmãos, tive o prazer de visitar também um campo missionário lá em Salesópolis, do qual eu estive lá quando morava em São Paulo, ajudando lá. Fui rever lá os irmãos. Não eles, nem os que eu vi, mas eu olhando de um modo geral, É muito estranho a forma como os crentes se relacionam com Cristo, de um modo em geral. É uma forma muito fria, muito impessoal. Parece que Cristo é algo que foi pintado para nós, mas não é verdade. As pessoas vivem de uma forma muito aleatória. E eles aguardam, nem sabem o que aguardam, mas estão aguardando. Vai à igreja, volta. Mas não há mudanças. Não há um fervor em suas almas por Cristo. Eles conseguem deixar Cristo e qualquer coisa no mesmo patamar de importância. É meio sem sentido. Sabe aquele período do final do dia que nem está escuro e nem está claro, que você nem consegue ver plenamente, mas nenhuma luz que você acenda consegue clarear plenamente? É mais ou menos aquele momento ali, na fé. O Senhor diz: levanta-te, querida minha, não te demores. Levanta-te, formosa minha, e vem. Essa é uma exortação para que os crentes acordem na fé. Acordem, sejam despertados e entendam que o que está em jogo é a honra do noivo e o bem-estar de suas almas.
Este mundo, com as suas aparências, com os seus, entre aspas, encantos e belezas, está distraindo os crentes. Então Cristo diz: acorda e vem. Não te demores. Não te demores, porque o inverno já passou. A expressão para o inverno aqui é no seu aspecto frio, escuro e árido. É dado lugar agora à primavera, onde as flores embelezam a criação, onde os pássaros agora embelezam com o seu canto, onde tudo ganha vida. Tudo ganha vida. O que Cristo está dizendo à sua igreja é: vocês são lírios entre os espinhos, por que vocês estão retardando em continuar no sol, exposto ao calor do sol das aflições? O inverno já passou, o momento escuro, árido e frio já passou, agora a beleza, a coloridade e o aroma da primavera são chegados. Então Cristo está dizendo: as vicissitudes, as dificuldades, as noites escuras deste mundo, elas vêm e passam. Mas os crentes precisam ir a Cristo, se abrigar à sombra de Cristo, tanto no verão, para que possam experimentar e desfrutar da primavera, das belezas da primavera. Essa expressão, o inverno passa, o verão chega, ela tem uma ligação com Provérbios, capítulo 6, os versos 6 e 8, quando a Escritura, exortando os homens a trabalhar, usa o exemplo da formiga que trabalha na cega, que trabalha no verão, que colhe, etc. Então, o que Cristo está dizendo é que, de fato, a primavera, ela proporciona o refrigério. E é o tempo de plantar, é o tempo de colher da parte dele, não é? Comunhão com ele. Mas, ao mesmo tempo, levanta-te e vem, é uma exortação para que os crentes não sejam preguiçosos, mas para que eles tomem o exemplo da formiga e entendam que o inverno vem e voltará novamente até que Cristo venha. Então os crentes precisam aprender a fazer provisões espirituais para a sua alma no verão. Eles precisam aprender a fazer provisões espirituais para que, quando o inverno chegar em suas vidas, o seu relacionamento com Cristo não seja abalado, mas para que ele experimente, como vimos há pouco, paz que excede todo entendimento, alegria que é cheia de glória. Os crentes precisam aprender a plantar para ter um relacionamento cada vez mais cheio de vigor da parte dele com o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma expressão que exorta os crentes. Levanta-te, querida minha, e vem. E vem. Planta. Sejam prevenidos. Sejam providentes. Plantem para vossas almas, porque um dia a primavera chegará. Essa verdade, ela está exposta na Escritura de outras formas. No livro dos Salmos, há um salmo que todo mundo gosta, quando o salmista diz: o choro pode durar uma noite, esse é o inverno, mas a alegria vem pela manhã, é a primavera da alma dos crentes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 9 e 12, ele ora para que os crentes possam plantar para suas almas. Então ele diz: eu oro para que vocês cresçam sobremaneira em conhecimento, entendimento e graça, para que vocês superabundem no relacionamento de vocês com o Senhor.
Filipenses, capítulo 2, verso 12, Paulo diz: desenvolvam a vossa salvação. Plantem, plantem, plantem. Preparem-se para os invernos da vida, porque estes virão, mas também logo passarão. E quando eles passarem, então virão as primaveras para a alma de todo aquele que foi prevenido e que proveu no verão para as suas próprias almas. Nós vamos encerrar aqui, domingo que vem eu continuarei a partir do 14, porque Cristo dirá algo muito interessante à igreja e concluirá falando sobre o último inverno e a primavera eterna, nos versos 16 e 17. Seja o Senhor gracioso, aplique a sua palavra ao nosso coração, e a minha oração é que os irmãos tenham sido despertados a amar o Senhor, a cultivar experiências do Evangelho, como vimos, a atender a palavra do Senhor, que é: levanta-te, querida minha, e vem.